Nos dirige, ó Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo a essa sala, seja bem-vindo a esse lugar. Fique entre nós. O microfone é teu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pra cima. Muito bem-vindo ao 5º episódio do Café na Palavra. Hoje, depois de uma agenda, rapaz, complexa, mas consegue encaixar no tempo certo, né? É isso aí, no controle de Deus, mas estou aqui, apareci, estou com você. Eu já quero te agradecer, muito obrigado por estar aqui com vocês. Um podcast maravilhoso do céu. Vamos para cima, com muita expectativa que Deus hoje vai falar com vocês e com você na sua casa também. Pastor Alexandre Andrade. Eu sempre inicio perguntando algo que, para mim, é uma curiosidade muito grande, que é sobre quando vê, né, um pastor, se carrega o título de pastor, né, ele tem muito peso, né, na sociedade que a gente vive. E muita gente não sabe o que está por trás. Primeiro, entender realmente o que é o chamado o ministério pastoral. O que é isso? Como que isso se deu no seu, tipo, a primeira pergunta. O senhor já nasceu em lar cristão? Quando o senhor se converteu? Como que foi essa conversão? Como que foi entendendo o chamado para o ministério pastoral? Vamos lá, primeira coisa. Eu nasci num lar evangélico, sou nascido e criado na igreja. Meu pai é pastor, minha falecida mãe está no céu, mas a minha mãe a vida inteira sempre trabalhou, serviu o reino de Deus. Meu irmão mais velho também é pastor, então nasci num lar cristão. E uma coisa que eu aprendi já de início para ministrar para vocês, que muitas das vezes a gente acha que uma pessoa, para ter uma mensagem de Deus, para fazer algo poderoso na terra, para fazer algo poderoso ministerial, a pessoa acha que a pessoa tem que ser ex alguma coisa. Um ex-bandido, ex não sei o que lá, ex-traficante. A pessoa não precisa ser ex nada. A pessoa só precisa ser um atual, cheio de Deus. Se você no atual for uma pessoa cheia de Deus, Deus vai te usar poderosamente, independente se teve um passado sujo ou não, um passado pesado ou não. Então, a minha vida foi assim, fui nascido e criado na igreja, graças a Deus. Tive uma experiência maravilhosa de ter um lar cristão. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, que foi uma prática, que pastor não é um título, não é somente uma nomeação. Pastor é uma unção, óbvio, mas é um chamado. Sim. Deus chama, né? A igreja é um corpo. No corpo você tem que ter uma cabeça, braço, perna, nariz. Se todo mundo for nariz, todo mundo for pé, vai dar ruim, né? Todo mundo for só orelha, só a boca. O problema é que às vezes quando é uma igreja só tem língua, né? É complicado. Mas então cada um compõe uma parte, então nós compomos o corpo de Cristo, cada um uma função, todos servem de uma forma diferente. Eu sou só uma pessoa que serve num lugar específico. Eu não sou melhor do que quem serve na recepção, eu não sou melhor do que aquele que varre a igreja, eu não sou melhor daquele que faz um salgado para vender na igreja. Eu sou uma pessoa como serve como todo mundo, só num lugar específico, uma função específica, para glorificar o reino de Deus e para que a igreja de Cristo funcione aqui na terra. Porque também tem uma questão do chamado, né? Que existe que eu vejo muito, é uma dificuldade, às vezes, da pessoa mesmo entender o chamado dela. Verdade. Por isso que eu tô perguntando assim, tem gente que fala, não, eu, desde que me converti, tenho esse chamado, sinto esse chamado para determinado ministério. E outras que estão lá e não sabem. Confuso. E aí recorrem, obviamente, ao pastor para conversar, para tentar entender e ele analisar onde que a pessoa se encaixa. Porque muitos não conseguem entender. Verdade. Então, a minha pergunta é se esse chamado sempre foi claro? Tipo assim, você, pastor? Hugo, eu vou te responder, mas eu quero ampliar essa resposta para você. Acho que o grande problema não é só isso, vai muito mais além do que isso. Porque quando Deus chama, Ele direciona. Mais cedo, mais tarde, a curto ou médio prazo, a pessoa vai chegar aonde Deus chamou. O grande problema é o seguinte, quando Deus nos chama, é quando a pessoa se chama. Esse é o grande problema de hoje. Sim. Às vezes Deus nunca chamou uma pessoa quer ser. Isso. Deus nunca colocou aquela pessoa para ser pastor, uma pessoa quer ser pastor. Exatamente. Então, quando a pessoa quer ser algo que Deus nunca chamou, que a pessoa quer se colocar onde Deus nunca colocou, vira um perigo para a igreja, para a sociedade, onde acontece de pessoas feridas, machucadas, traumatizadas e fica cheio de receio entre igreja e pastor, onde abre uma divisão entre a sociedade e a igreja. Esse é o grande problema. Mas todo chamado de Deus é claro.
A médio, a curto prazo, todo que tem um chamado, um dia vai entender, vai reconhecer, vai ouvir, vai conseguir enxergar muito claro e vai chegar àquele propósito. Ah, entendi. E muita gente, eu pergunto muito isso porque eu vejo muito isso nas igrejas. Vejo muito, muito. E aí, você pode falar, realmente eu vejo também muito. Aqueles que se chamam, e que até assim auto-intitulam e são chamados pelo nome de pastor, pelo título de pastor, como uma questão da vaidade, né? E eu vejo muito o que acontece hoje em dia de pessoas que de fato não têm um chamado. Mas que elas insistem nisso por uma questão até de vaidade, de poder. Eu não sei se isso sempre foi assim, como o senhor sempre foi de lar cristão, da vida cristã. Eu não sei porque eu não tive essa experiência de anos e anos atrás. Mas o que eu vejo hoje é muito mais as pessoas buscando, na verdade, o altar como palco, por questões próprias, do que realmente servir a Deus. Hugo, um exemplo que eu gosto de dar, que as pessoas... É muito bom esse podcast aqui, para as pessoas entenderem essa mensagem. Um exemplo que eu costumo sempre dar. Uma árvore, para você subir nela com facilidade, uma técnica que os índios usam, a árvore tem que ser sempre proporcional à pessoa. Se a pessoa subir numa árvore muito grande, a pessoa vai ter que fazer um extremo esforço muito grande para subir. A pessoa vai subir alguns metros, mas depois vai ficar cansado, vai ficar puxado, vai ficar pesado e depois vai cansar e vai descer, não vai conseguir subir muito. Se uma árvore for muito mais fina do que a proporção da pessoa, o que acontece? A mão vai machucar, vai ferir, vai calejar e vai sangrar. O que eu quero dizer para você? Existe uma árvore chamada propósito. Existe uma árvore para cada pessoa, existe um propósito para cada pessoa. Mas sabe qual é o grande problema, Hugo? Às vezes eu não quero deixar de subir na árvore que Deus preparou para mim. Eu quero olhar para a árvore do outro. Eu deixo de seguir o meu propósito que Deus tem para mim e começo a olhar para o propósito do outro. Eu passo a olhar, eu falo assim, poxa, o Hugo, ele tem o propósito da vida dele é legal, é interessante. O cara tem um podcast, o cara é conhecido, é isso, aquilo. Então eu deixo de olhar o meu propósito, isso é que eu faço, eu quero começar a subir na árvore do seu propósito. Eu deixo de viver o meu para viver o seu. Aí isso acontece? Aí as coisas não deslancham, não acontece. É um sacrifício enorme, é um esforço enorme e as coisas nunca deslancham. Mas quando o homem ele começa a entender, se ele entrar no seu propósito e caminhar nele, ele vai chegar numa altura extremamente alta da vida e ministério que ele nunca chegou antes. Mas por quê? Porque ele subiu na árvore do seu propósito. Então o homem só tem que entender o seguinte, ele não tem que estar olhando para as pessoas que é famosa, que é conhecida, que foi bem sucedida. Ela só foi bem sucedida porque ela caminhou no seu propósito. Mas quando a gente é direcionado para o nosso propósito, a gente entende qual é ele e a gente foca nele, Deus abençoa a gente de uma forma poderosa e a gente começa a viver coisas grandes e altas que Deus tem para a nossa vida. Curioso, né? Eu gosto porque eu perguntei isso a um pastor aqui e ele falou exatamente assim, que uma ovelha chegou para ele e falou que o chamado dela, ele identificou que era ser pastor. E ele perguntou para ele, mas por quê? Como você se vê daqui a anos sendo pastor? E a resposta é exatamente essa. Tipo, me vejo pregando, me vejo levando a palavra de Deus, me vendo louvando, me vejo ali. Me vejo nesse local ali e tal. Não, essa é a parte boa. Você não está falando, você não tem noção de tudo que está por trás do ministério pastoral, do apacentamento, do cuidado, do direcionamento, então você só está vendo em cima do altar. E, na verdade, até a palavra que você usou, palco, que é muito isso. Ele falou, você não está vendo todo o chamado em si, que envolve, né, alguém te ligar de madrugada porque está com problema, alguém que está com um problema espiritual, alguém que está com um problema no casamento, relacionamento, aconselhamento pastoral, tudo isso que envolve. Então, que as pessoas, hoje, que eu vejo que está falando isso, que é muito que querem, por questão disso, ver no outro, e, na verdade, não... Mas quando Deus não tá no negócio, realmente a coisa não anda, né? Verdade. No tempo certo as coisas são reveladas. O senhor hoje está pastor da Igreja de Lagoinha, Búzios. Perfeito. E quanto tempo? Eu fiz 1 ano na semana passada, aqui em Búzios, como pastor daqui. E antes o senhor estava a sua trajetória foram em quais igrejas? Eu fui pastor de uma outra denominação em São Pedro Aldeia, durante uns 3 anos e meio. E depois Deus me trouxe para Lagoinha, Deus me chamou para lá. Aí eu fui lá, comecei a servir. E então, em Cabo Frio, eu fui pastor do Ministério da Família. Lá era o pastor Renan, que era o pastor responsável para a igreja, o pastor de campo. E eu era o pastor do Ministério da Família.
Eu cuidava de família, pastoral de família, apesar que isso é uma coisa que inerente ao pastor, acompanha a gente a vida inteira, né? Aí, no ano passado, eu assumi aqui em Búzios. Eu tô fazendo 1 ano que eu tô aqui na Lagoinha Búzios aqui. E o pastor, porque tem essa divisão, né? De pastor da família, dentro de algumas denominações. Na nossa igreja, tem um pastor de campo, que sou eu, né? Certo. E dentro da igreja existem os ministérios. Sim. Né? Os ministérios. Um ministério para cuidar de famílias. Então, existem ministérios específicos. Um ministério para cuidar de jovens, para adolescentes, pré-adolescentes, homens, só mulheres. São formas administrativas que a gente tem, digamos assim, para poder cuidar melhor das pessoas, para ter um alcance melhor, para ficar mais próximo ao cuidado com as pessoas da igreja. Isso daí que vem a questão celular, modelo celular, não? Isso acontece também. Isso é, digamos assim, eu diria o termo seria a forma que a gente tem de ter mais um cuidado com as pessoas. Além dos ministérios, nós temos essa visão celular que a gente chama de GC. A igreja é dividida em grupos, os G6, que é grupo de crescimento, que são espalhados por toda a cidade. Nós temos diversos G6 espalhados por todo Búzios, onde as pessoas são cuidadas, são pastoreadas, são discipuladas, são ensinadas, são direcionadas. Ali sempre vai ter um líder por perto, direcionando, abraçando, cuidando. Então, para você entender, um pastor ele não funciona sozinho. Ele tem um time de ministérios e tem um GC todo dando suporte para que a pessoa seja acompanhada, abraçada de uma melhor forma possível para a vida dela. E o GC em si, aí você falou da parte de jovens, crianças, homens, mista, né? Isso, tem GC de toda forma, isso aí. É uma célula de comunhão ou é uma célula de ensino? Ou as duas, como é que você... Ela é uma célula de ensino e cuidado que também tem uma comunhão, entendeu? Também tem uma comunhão. Ali tem o tempo de louvor, um ensino maravilhoso, o que a gente chama de os talks, né? Os ensinos que são maravilhosos ali. A pessoa aprende muito sobre Deus, sobre Bíblia, a pessoa bebe, é uma imersão na palavra. Toda pessoa que tem GC, o aprofundamento que tem, o ensinamento que tem por ano, é uma coisa absurda. E, consequentemente, também existe um âmbito ali de relacionamento, de amizade muito gostoso, que a pessoa também constrói também. Entendi. Mas junto com o estudo, na verdade, com o estudo bíblico. Isso aí. É porque muitas células são, na verdade, muitas de comunhão e não tem muito se levantando. A comunhão é uma consequência, né? A comunhão é uma consequência. Como disse você. Ali, o foco ali é o culto, adorar a Deus em todo o tempo e receber palavra, o aprendizado. Aprendendo ali, então, ali uma imersão da palavra. E a confraternização é uma consequência mesmo. Sabe que quando eu tive... A palavra, desculpa te cortar aqui. A palavra sempre tem que ser o foco. A palavra de Deus sempre tem que ser o foco, a nossa bússola em tudo na nossa vida. Qualquer outra coisa tem que ser sempre uma consequência disso aí. Não, perguntando porque eu já frequentei células que tinham quase tudo, menos a palavra, menos o estudo. Ou sei lá, 1%, vamos dizer. Era muito mais comunhão em si, do que, ou uma pequena extensão do que foi o culto, por exemplo, passado. Então, durante a semana tinha esse encontro. Então, não tinha muito estudo, as experiências que eu tive. E aí eu fui vendo que, na verdade, depende. Até cheguei a pegar um dia com o Ricardo, uma vez, o folheto, né, o PDF, para saber, para entender que para mim era como se fosse... Que a maioria que eu fui são assim. E outras que são divididas, obviamente, por estudo, né? A escola bíblica dominical, que é separado só para o estudo, etc., né? Dentro da igreja mesmo. Então, mas cada um no seu método. Na verdade, o GC que eu vejo hoje, ele é como fosse hoje uma escola dominical hoje dos lares. Entendeu? Então, pelo menos eu vou falar da visão da minha igreja, da Lagoinha. Eu não vou falar das outras que eu não conheço. Então, digamos assim, o pessoal fala assim, a sua igreja não tem escola dominical? Tem sim. Só que não é mais dominical, agora é semanal. Mas é com o mesmo intuito. Aprofundamento da palavra, conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará. Então, a importância da palavra chegar aos lares, às famílias, às pessoas, isso não é importante, é fundamental. O fundamental é aquilo que nunca pode deixar de ter. O importante pode até faltar, mas o fundamental não pode. Se você tirar as colunas, as estruturas desse prédio aqui, tudo desaba. Isso que é o fundamental. O importante é o embolso. Mas o embolso não é o que sustenta isso aqui. Então, a palavra do GC é uma visão dela primordial e é uma coisa que não tem como abrir mão dela. O ensino da palavra. As pessoas estão enraizadas na palavra. Crescer na palavra. As pessoas, elas amadurecem em um GC. Não, eu sempre quando eu ouvi falar e quando eu comecei a frequentar, me veio muito essa... Até ler aqui um trecho da passagem, porque quando eu li
estava estudando essa passagem, eu falei, cara, isso aqui lembra muito da parte de célula, né? E tá em Êxodo 18, né? No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiam entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé, desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo aquilo que tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você acha que está fazendo com esse povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito as suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse Jetro para ele, né? Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Verdade. Ele fala sobre a divisão, né? Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus, mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeiem líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo. Só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Muita coisa. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões desse povo e voltará para casa em paz. Eu acho que é exatamente isso que você acabou de ler. Eu didaticamente falei sobre o ensino, mas no GC, na verdade, é ensino e cuidado. As pessoas são pastoreadas. Do que acontece? Às vezes numa igreja, num público muito grande, às vezes as pessoas estão com muita dúvida sobre coisas da Bíblia. Sim. Mas num grupo pequeno, ali com poucas pessoas e um líder, ele consegue tirar todas as suas dúvidas. Sim. Às vezes no meio da multidão, a pessoa está passando por um problema, e no meio da multidão a pessoa fica constrangido de procurar um pastor, de falar, de se abrir. Mas no grupo pequeno, a pessoa procura aquele líder, o líder dá um suporte, ajuda, discipula, ensina, direciona. Então é um cuidado próximo, um cuidado perto, sentir a família, o calor da pessoa. Então essa proximidade é muito importante. Muito importante. Não, com certeza, porque são questões de conflitos, como está dizendo aqui, coisas pequenas que podem ser resolvidas. Perfeito, é isso aí. A questão que já está falando é escolher bem esses líderes. Verdade, com certeza. E o que muitas vezes acontece é que líderes não são levantados ou escolhidos de forma muito criteriosa. E aí eu já vi particularmente acontecer, não estou falando de denominação alguma, acontecer justamente o contrário. Pessoas que são, é o que eu falava dizer, né? O Paulo diz, né? Um dos critérios, né? Não neófito. Pegar alguém tão novo na fé, se levantar para dar suporte a alguém. Verdade. Então, o que acontece dentro da estrutura até espiritual da família dessa pessoa, né? E eu acho que, não estou falando dessa dominação, estou falando de qualquer dominação que queira crescer muito rápido. Crescer muito rápido de forma muito rasa às vezes, né? E não pega no fundamental que você está falando da palavra, né? Uma estrutura, assim. Verdade. De oração, de jejum, de critério, para conseguir realmente direcionar e escolher, selecionar esses líderes com mais critério. A gente vê, não só isso, mas seitas, inclusive, que crescem assim, né? Que crescem nesses moldes. E hoje o que eu sinto muito falo assim com o Ricardo, o pessoal, assim, muita falta de embasamento mesmo, de palavra. Então, eu até fiquei de visitar lá, célula. Isso. Lá do GC, porque eu gosto muito de estudo. E eu sinto muita falta. E pelo menos no meu caso de conversão, se deu muito a dificuldade em ter acesso, assim, a pessoas com o mesmo pensamento de estudo. Verdade. A primeira vez que eu fui numa célula onde não tinha estudo algum, nem a Bíblia tinha, e eu no primeiro dia lá com a Bíblia, assim, mas não entendi o negócio aqui. Porque se for para reunir só para comunhão, só para isso, já não... Verdade. Então existem isso, mas a célula, a estratégia que eu tô, né, que li aqui isso, ela é muito interessante, até Jetro aqui direcionando, né? Porque é a expansão correta, né? E o senhor falou. Na verdade, funciona como pequenos núcleos que podem ser resolvidos questões. E a gente tem que realmente se ater a... Hoje, né, dentro da Lagoinha, ela tem um treinamento específico para as coisas de líderes, a questão do... A gente estava falando antes aqui
carisma, Isso. curso. Eu vou até complementar a sua pergunta que você acabou de falar agora. Um líder de GC, ministerial, etc., todos, em forma geral, tem que ser pessoas que têm que ser bem escolhidas. Sim. Porque a pessoa não tem um título de pastor, mas é um trabalho pastoral. A pessoa, porque pelo menos no GC, que é o formato da nossa igreja, porque quem cuida de pessoas, querendo ou não, é uma função pastoral. Está cuidando de pessoas, cuidando de vidas, cuidando de famílias, ensinando. Então é uma coisa muito séria. Não pode ser escolhido qualquer pessoa de uma forma muito aleatória. E na nossa igreja a gente tem uma estrutura de crescimento para a pessoa, de aprendizado, de amadurecimento muito legal. A pessoa, quando entra na igreja, a gente tem um start. Um curso que a pessoa tem completo para entender a visão da igreja e um aprofundamento da palavra. Então já esse curso é feito na igreja, de tempo em tempo está sempre acontecendo direto para todos que entram na igreja. Uma pessoa que acabou de citar Jesus, acabou de entrar, acabou de querer fazer parte, eu quero fazer parte dessa igreja. Tá bom, tem um curso para você, start para você. Então esse é o começo. Existe o Lidere, é um curso para todos os líderes de G6. É o lead celo que você fala, né? Então, de tempo em tempo, tem um curso que dá treinamento, capacidade, habilita. O nível do líder vai crescendo. De tempo em tempo, ele vai crescendo cada vez mais. Exatamente por esse cuidado, pelo zelo, pelas pessoas que estão sendo cuidadas. E a gente também tem um curso Carisma também, um curso teológico. Eu sou suspeito de falar, eu sou apaixonado, sou maravilhado com esse curso, que é o estudo da palavra. Eu falo que é da palavra e do fogo, né? Porque ali não é só teoria, ali são ensinos práticos que você usa para transformar sua vida, transformar sua casa. São ensinos práticos mesmo. Então eu vivi muita experiência, vi muitas pessoas totalmente sendo transformadas por isso. Então a gente também tem esse ensino também, esse curso teológico também disponível para as pessoas também, para dar continuidade a esse treinamento. E depois dele ainda tem o DIP ainda, como se fosse uma pós, que é o profundo, que é mais um ano ainda para a pessoa estar estudando. Então, o ensino e a capacitação de líderes é uma coisa contínua que tem que acontecer e existir. Por aprofundamento dos líderes, crescimento deles, para que a ovelha tenha um alimento de melhor qualidade, né? E o alimento certo para ele. Engraçado que eu tive conversando, você falou de teologia. A gente teve aqui semana passada, né? Foi teologia, depois que eu perguntei a teologia do curso, né? Afinal, a visão calvinista é que os dons espirituais cessaram. Ou seja, terminaram, estão aqui na Bíblia. Tudo está encerrado, está aqui. Então, não existe mais profeta, não existe mais cura, não existem os dons espirituais, falar em línguas. Essa visão calvinista. Trouxe semana passada alguém para debater sobre isso. Qual é a visão que o senhor tem sobre essa relação do calvinismo? Da teologia que, na verdade, não crê propriamente na ação do Espírito Santo, profecia, dom de línguas, todos os dons espirituais. Eu vou começar pelo princípio mesmo de entre calvinismo e arminianismo. Eu, durante muito tempo na minha vida, uma fase da minha juventude, né? No meu primeiro seminário que eu fiz. Como todo jovem, quando a gente começa a aprender, a gente quer debater, discutir, tal. A gente quer provar, quer mostrar. A minha vida me ensinou o seguinte, que primeiro que a discussão, ela nunca transforma ninguém. Todo mundo vai para um debate, ele já vai pronto para defender o Vasco ou para defender o Flamengo, e o Vasco nunca vai virar Flamengo, o Flamengo não vai virar Vasco. É mais ou menos assim. Então, esse é o primeiro critério. Então, a maturidade que me ensinou na minha vida é o seguinte: existem coisas que não vale a pena ser debatidas. Porque a pessoa discute a vida inteira, mas não transforma ninguém. Então, eu troquei por aquilo que não transforma ninguém, por aquilo que transforma todo mundo. Então, ao invés de eu ficar debatendo coisas que são discutíveis, que nunca alguém vai chegar a um ponto, eu nunca vi um arminiano virar um calvinista, e vice-versa. Então, qual é o meu foco hoje, meu e da igreja que eu faço parte? O foco hoje é ganhar vidas. Vidas. Ah, mas eu acho assim, eu tenho dúvida se é A, se é B. Então vamos pro C, que é de Cristo? Então vamos pra opção D, que é de Deus? Então acho que eu foco muito nesse. Então, às vezes, muitos religiosos e muitas igrejas ficou prendido em discussões. Por exemplo, na década de 90, eu vi a igreja perder muito tempo. Se usar calça, mulher usar calça era de Deus, isso não era.
Muitas igrejas, pessoas religiosas debatendo, horas, dias e meses. Só que eu vi uma multidão de gente indo pro inferno. Entendeu? Então foi aquilo que eu falei antes. Separar o que é fundamental daquilo que é importante. Tem coisas que são importantes, mas o que é fundamental? Entendeu? Então, em relação aos dons, a Bíblia é muito clara sobre isso. E a gente, como pastor, a gente ensina, prega. Sim. Né? Não, eu tô perguntando porque é algo que, pra mim, assim, estudando, como eu sou muito novo, mas eu gosto muito de estudar, tipo assim, é algo que me soa estranho, né? Quando a gente vai ler, né? Afinal, o que seria se não fossem os dons, né? Assim, é verdade, verdade. Então, é uma questão de interpretação e, na verdade, de experiência própria. É como eu debate, não é no debate, porque a ideia é mostrar que esse tipo de linha existe. Não, entendi. Arminiano, não sei o que, a salvação. Eu perco a salvação. As pessoas não estão preocupadas em ficar debatendo, se tu tá salvo, se perde a salvação, se não perde, porque eu fui eleito, porque porque lá atrás, antes do mundo, Deus já me escolheu, já escolheu tanto. Então, fica numa discussão e falta o dia a dia, que eu falei, a maior pregação na tua vida é a tua vida, a própria vida. Até deixar claro que quando eu falei isso aqui, na verdade, não foi nem pra você, foi para os nossos espectadores aqui, é porque essa experiência de vida do que eu tive, para que as pessoas não cometam os mesmos erros, entendeu? Nesse sentido aqui, pro público aqui. Mas questões de coisas espirituais, você deu até a palavra-chave, experiência de vida. O que eu observei foi o seguinte, muita gente hoje, digamos assim, defende que os dons hoje não funcionam, não existe. Não existe mais profecia, visão, sonhos, revelação, etc. Tal. Mas a grande verdade é o seguinte, porque a pessoa ela não conseguiu viver isso, ela não tem experiência disso, não viveu o sobrenatural disso, então é muito mais fácil dizer que não concorda, que não é bíblico, de que dizer o seguinte, eu nunca vivi esse sobrenatural na minha vida. Então é mais prático para muitas pessoas assim, entendeu? Essa é a verdade para muitos religiosos. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, cada um tem a sua experiência com a fé. Então, por exemplo, se eu tive uma experiência com profecia real, aconteceu, é empírico, foi comigo, ou uma experiência de cura na minha família, na minha esposa, alguma coisa real, como é que você vai tentar explicar para a pessoa através de teologia? É como diz meu pai, na prática a teoria é outra. Como se alguém teve uma experiência real, como que pessoa que tem experiência real com cura, com qualquer um, como que você vai tentar convencer essa pessoa de que isso não existe? De que isso está na palavra, de que isso cessou? Porque é a fé da pessoa, é algo individual dela. Não existe revelação, não existe. Se apegam muito a isso e o senhor falou realmente, não tem essa experiência, não vivem, não buscam, não buscam realmente isso. Mas isso é besteira, mas isso não acontece. E ficam, aí por isso que fala, né, muito que é uma linha muito, é o que eu falo, né, fica uma linha muito, não da teologia, porque não sei o que, o arminianismo, porque não sei o que, porque aqui o calvinismo, infra lá pro Sadão, fica muito atento ali a uma coisa de teologia e vive o pouco de Deus, do poder de Deus realmente. Mas é besteira sumir no monte, é besteira buscar, é besteira jejuar, é besteira não sei o que, tudo isso é tal. Mas perguntar pro cara, você já jejuou, irmão, 24 horas orando por um propósito? Verdade. Você já fez isso na sua vida? Qual é a sua experiência? Porque você precisa ter feito e tido fé para você ter um resultado para falar para mim, não aconteceu nada. Você simplesmente falar que algo não acontece nada a partir do momento que você não fez nada, é a mesma coisa que eu falo, não. É diferente de falar, uma condição sine qua non. O carro não anda ali sem um combustível. Verdade. Não sei. Assim, a condição sine qua non é essa, mas para Deus nada é impossível. Ou ele não acredita hoje não acredita na Bíblia. Se nada é impossível, pode ser sim que o carro ande sim, porque Deus quer que ande ali naquele momento. Então eu acho que falta muito uma questão de fé, de prática, de disciplina espiritual, de busca, na verdade, que eu vejo mais, do que necessariamente as pessoas querem discutir como se fosse um livro normal. Mas foi o que eu acabei de falar agora. Para você que viveu uma experiência sobrenatural, o religioso que nunca viveu essa prática, não viveu isso na vida dele, porque toda intimidade com Deus tem um preço. Ele não quer pagar esse preço. Ele quer viver uma vida dissoluta. Aí você que paga o teu preço para ter uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de busca, uma vida de adoração. Aí você vive o sobrenatural. Aí o religioso não vive. Então para ele é mais fácil de criticar isso, de apontar, entendeu? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte. Se está na Bíblia e Deus escreveu aqui, como é que eu posso dizer que não tem valor? Essa primeiro é o seguinte.
Esse é o primeiro questionamento. Se Deus escreveu, registrou, como é que eu posso dizer que não tem valor? Se for o próprio Deus que ensinou nesse livro. E segundo, nesse livro aqui, nessa Bíblia, eu nunca vi aqui escrito data de validade. Eu quero saber onde alguém escreveu que tem data de validade nela. Nunca disse aqui, ó, válido, igual, ó, quando você compra aqui alguma coisa, tem aqui, ó, válido até, validade até quando? Aqui, ó, validade até tal data. Aqui nesse livro não diz data de validade, não existe data de validade. Então aquilo que Deus escreveu, ele continua funcionando até hoje e vai continuar até a sua volta. Não existe data de validade, pô. Não está escrito isso. A única data que não tem aí na Bíblia é a data da volta de Jesus. Perfeito. E o pessoal vive, parece que não estão aguardando a volta. É verdade. O senhor falou sobre as experiências que o senhor já teve de forma sobrenatural. Tem uma que hoje, agora, o senhor lembra de maior impacto na sua vida? Graças a Deus, eu não só tenho, mas às vezes quando a gente está vivendo novas experiências sempre, né? Hugo, na verdade, você está fazendo uma pergunta que pouco eu falo. Por quê? Existe uma linha tênue sobre isso que eu tenho que ter, eu particularmente tenho muito cuidado. Por quê? Sim. Graças a Deus, os sinais de Deus se mostram a todos aqueles que buscam. Todo aquele que bate a porta, Deus abre. Então tudo que você busca, Deus faz. Mas por que eu tenho cuidado de falar sobre isso? De sinais, de como Deus usa. Porque muitas das vezes, de alguns religiosos, algumas pessoas, os sinais vira como fosse um marketing da pessoa. A pessoa, por exemplo, Deus usou para a pessoa em uma determinada coisa. A pessoa quer falar para Deus o mundo que Deus me usou, que eu fiz isso, e Deus me fez com aquilo, e Deus me usou para aquilo. Deus usou... Entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Como você entrou, que é a primeira vez que eu falo isso publicamente, nunca falei isso. Uma vez eu estava na igreja, aí uma mãe estava com uma criança. Eu vou resumir para você. Não, fica. Resumir para vocês. Todos os sinais desse bebê é que essa criança tinha morrido. Todos os sinais. Todo. A criança, coração parou, a respiração parou, todos os sinais vitais de vida acabou. A palavra da mãe e das pessoas próximas, não é minha. Eles falam assim, essa criança morreu. E a mãe foi o término de um culto, a mãe desesperada, gritando, berrando. E eu coloquei a mão sobre a criança, eu e minha esposa, e eu repreendi todo o espírito de morte. E nós declaramos o sopro de vida sobre ela. E a criança fez assim, ó, era um bebê, voltou. Okay. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nos cultos seguintes, eu não cheguei na igreja, irmãos, ontem no culto, e uma criança estava morta e ressuscitou. E eu fiz isso aí, entendeu? Eu acho aquilo que Deus usa a gente no secreto, não é para expor em público. Porque o marketing não é do que eu fiz, do que eu estava... Primeiro que eu não faço nada, quem faz é Deus. A glória nunca foi minha, a glória sempre foi dele. Entendeu? Isso é uma coisa particular minha. Mas, graças a Deus, tem uma experiência assim, maravilhosa que Deus sempre vai fazendo, vai agindo, vai falando, vai mostrando, tendo visões. Só que a gente sempre tem que ter o cuidado. Toda vez que a gente fala o que Deus fez, é para mostrar a glória dele ou para mostrar o profeta que está sendo usado por ele. Entendeu? Então hoje eu vejo muitas pessoas, alguns religiosos, mais focando o profeta que Deus usa do que o próprio Deus que cura. Entendeu? Então acho curioso. Que isso é um cuidado que a igreja tem que ter. Eu já vi pessoas assim, ó, vamos procurar a irmãzinha do fulano de tal, vamos procurar a irmãzinha do bairro tal. Eu falei, gente, mas peraí. A procura está sendo ao profeta, ao Deus do profeta. Você entendeu? Então, por isso que eu não gosto de mencionar muito assim disso, mas porque a glória tem que ser sempre dele. Tudo que ele faz é ele. A gente não consegue fazer nada, Hugo. Se não fosse ele, a gente não tinha conseguido sair de casa para vir aqui gravar esse podcast. Então imagina uma cura, uma pessoa sendo curada, transformada, liberta, pessoa que tinha uma doença foi curada, pessoa que tinha um problema. Então a gente não tem que usufruir de glória nenhuma sobre isso. Nenhuma. Porque sempre foi ele que faz, ele que realiza. O que na verdade é o que eu sempre vejo, é que na verdade Deus obviamente não precisa de... O que eu falou me remeteu a esse pensamento, que Deus não precisa, obviamente, de advogado ficar defendendo ele. Precisa de testemunhas. Perfeito. E aí uma coisa é eu testemunhar algo que aconteceu comigo, mas obviamente humilde para reconhecer o que Deus fez comigo, mas não para me vangloriar. Ou se Deus me usou em profecia, alguma coisa,
Eu fico, ao contrário de extasiado por ter sido utilizado naquele momento, assim, que às vezes eu demoro a digerir aquilo que aconteceu. Porque não é se de verdade te digo, não sei o que, não sei o que. Às vezes acontecem coisas específicas, particulares comigo, que se eu não. E obviamente também não. Quando eu conto, são coisas assim, pra pessoa ver que são, como diz, testemunhos. E Deus precisa que pessoas como essas, que estão focadas na teologia assim, assado, veem que essas coisas acontecem. E aí é empírico, aconteceu comigo. São situações que acontecem específicas comigo. Então, eu tive uma agora há pouco tempo, tipo, eu tava com um pastor amigo meu no carro, e a gente tava indo embora, e aí, no meio do caminho, assim, ele falou, pode parar, pode ir no bairro ali, tal, e fazer uma salva? Eu falei, pode. E eu achei que ele queria ir no monte. Daí quando nós entramos no bairro, aí eu dava uma carona pra ele. Aí ele, não, entra aqui, entra ali, entra aqui. Não lembro onde é que é e tal, não sei o quê. E aí conseguimos entrar na rua certa lá. Ele, eu acho que é aqui, tem muitos anos que eu não venho, e tal. Quando chegou no portão, assim, da casa dele, desculpa, da casa da pessoa, assim, ele falou, eu acho que é aqui e tal. Ele falou, você tá vendo sangue ali? Eu, sangue? No muro ali? Não. Tinha um amigo lá comigo? Não. Ele, rapaz, tal. A sua cabeça é aqui mesmo. Aí chamou, bateu lá, resumindo a história, né? Chamou lá, desceu um rapaz jovem, assim, uns 20 e poucos anos e tal, com um bebê no colo. Ô, pastor, quanto tempo você veio aqui? Tá tudo bem? Não sei, meu filho, tá tudo bem? Aí, não, eu não sei, não, aconteceu algumas coisas aí, tal. Pastor, a gente pode orar? Posso subir pra orar na sua casa? Pode. Aí nós subimos, na hora que subimos, assim, né, segundo andar, embaixo, tipo um kitnet, embaixo morava a mãe, quando nós entramos na casa, a casa toda revirada, literalmente. Tinha mais uma criança, tudo quebrado, tudo rolado, vaso quebrado no chão, água. E isso foi de manhã, chegou lá mais 9, 10 horas da manhã. Parecia que uma madrugada que entrou um furacão na casa. E é uma mulher chorando, que é a esposa e tal, o rapaz jovem. E aí, resumidamente, tinham corrido um problema sério. Foi aniversário do rapaz, esse pastor, muitos anos que não visitava ele. Nós oramos lá e ele ficou a madrugada toda, o rapaz contou e tal, e o pastor foi orando lá, e aí veio a mulher e tal, e aí, literalmente, nesses termos, como diz no direito, né, falou assim, eu queria saber o que aconteceu. Ela, por quê? Tal. Aí ele falou, eu vejo, assim como semana retrasada e outras vezes, 3 malas fechadas, com 3 mulheres, tal, indo embora, assim, assado, e contando tudo que ela estava passando. Tudo que ela estava passando. Então aí, na hora que começou a oração lá, né, o rapaz manifestou. Ele tinha ficado a madrugada toda usando droga na rua e tal. Resumo da história aqui. O pastor, há muitos anos que não via a família. Foi um caos que aconteceu na madrugada. A mãe do rapaz estava na casa de baixo, orando a madrugada toda, pedindo a Deus socorro. Esse pastor é um homem seríssimo, de monte, que foi conduzido pelo Espírito Santo até aquela casa, né, comigo, porque eu estava dando carona para ele. Ninguém lhe chamou ele, ninguém mandou mensagem. A moça nem tinha mais o telefone dele. E no final, eu achei que minha mãe tivesse te ligado e tal. Quando você vive algo disso, tipo assim, junto com a pessoa, tipo assim, como que eu explico isso? E aí o rapaz manifestou, aceitou reconciliar com Jesus, foi expulso do demônio, aquilo tudo aconteceu naquele dia. Nós descemos, a mãe agradeceu, aí o viu, e ela estava orando, ela falou, eu tava a madrugada toda orando. Então, assim, é difícil falar disso quando a pessoa não vive. Verdade. Né? Então... A gente tem que entender que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo de sempre. O Deus que abriu o Mar Vermelho no passado é o mesmo Deus de hoje. O pessoal, eles querem botar o Deus no passado, entendeu? Difícil, né, filho? Difícil, Deus só agiu no passado, mas que Deus é esse? Só opera no passado, só tem poder no passado, só pode todas as coisas no passado. Hoje não pode por quê? Então tem pessoas limitando Deus. Então por conta disso, Deus limita também o que pode fazer na vida deles. Se a pessoa, tudo é no crer. Se a pessoa não crê que Deus pode fazer hoje, teve lugares que Jesus chegou, que ele falou assim, aqui eu não vou operar nada. Por falta de fé daquele povo. Entendeu? Então tudo começa na fé. Se a pessoa já chegou ali, Deus hoje não vai fazer mais nada. Tem como fazer só do passado. Então, se você não crê, então não continua operando. A fé. A Lagoinha tá fazendo 2 anos, né? Aqui em Búzios. Isso. E vai ter uma festa, um evento grande agora aí. Linda, uma festa linda. Eu chamo de uma pescaria, né? É uma programação muito bonita, mas o intuito
desse grande evento, desse aniversário, essas vidas ser transformadas, regeneradas, viver um novo começo, pessoas ser libertas, ser curadas pelo poder de Jesus. Eu tô esperando você lá, tá, Hugo? E vocês não faltam por nada. Tô aguardando você na sua casa, vem pra nossa festa, quem tá esperando você. Começa sexta-feira agora. Começa sexta-feira agora. Sexta dia? Sexta, sábado, domingo. Sexta, domingo, 17. 18, 19 e 20 de agosto. 19. Sexta, sábado, domingo. Às 19h30. Aqui no campo da SEB, a gente vai ter na sexta-feira aqui Felipe Valadão, Mariana Valadão, Lagoinha Worship, Bruna Carla. No sábado, a gente vai ter Ana Nóbrega, Eduardo Gonçalves. No domingo, a gente vai ter aqui Samuel Messias e Eliel Lima. E eu, pastor Alexandre Andrade, minha esposa, minha pastora Carla Andrade, a gente vai estar aqui celebrando o Senhor, glorificando, agradecendo Ele por tudo que Ele fez aqui. E a gente acredita que, crê, com esse culto, muitas vidas serão transformadas pelo poder e pelo nome de Jesus aqui nessa terra. Amém. E muitos cultos que eu já vi aqui na praça, inclusive eventos com jovens assim, Isso. da Lagoinha, e muita gente, né? Isso. Entendendo. Uma vez eu vi de uma igreja que estava fazendo na praia, e aí uma pessoa por... os caras estão na praia ali, fazendo luau de noite ali, usando drogas e tal. E estava comigo, assim. E aí o cara, não, rapaz, é um evangelismo que está sendo feito, ele levou o violão e tal, e a galera, de noite, isso, no meio do luau, entrou no luau, pediu para participar. Quando ali, uns 8 ou 10 ali, no final ali se renderam, chorando, caíram, aceitando Jesus. Então a gente não consegue entender, assim, imaginar o cara falar, vou ali no meio, vou fazer na praça, não sei o que, não entende que, na verdade, Deus não tem lugar certo para absolutamente nada, né? Pode ser na casa, pode ser dentro da igreja, pode ser na rua, pode ser, então evangelizar, na verdade, eu acho muito bonito isso. E eu acho que é um dos maiores aqui da região, assim, desse porte, né? Esse final de semana todo, né? Só todos os dias à noite? Todos os dias à noite. A partir daí. Inicia às 19h30, né? 7h30 da noite. 7h30 da noite. E o pessoal que quiser visitar lá a Lagoinha aí, que tem um amigo que eu tô querendo levar lá, quais são os dias, o horário, como é que funciona? O GC, a célula, que eu quero levar na célula. Vamos lá. Ver, né? Toda quarta, às 20 horas, nós temos culto na nossa igreja. E todos os domingos, nós temos um culto em 2 sessões. Às 17 horas, que é 5 horas da tarde, e às 19h30, o mesmo culto. Então, o mesmo culto que acontece às 17 é o mesmo da 19h30. Então, a pessoa escolhe qual horário que fica melhor para ele. E nós temos G6. A grande massa de G6 ficam às sextas-feiras, alguns nas quintas. Então, tem um GC que se enquadra com você, perto da sua casa. A gente tem diversos bairros aqui da cidade. Tem GC só para solteiro, só para casado, só para família. Tem GC para todo mundo, GC para jovens, para adolescente, para pré-adolescente. Então tem um GC com a tua cara. Tem GC só de mulheres, só GC só para homens. Então aquela pessoa se enquadra. Para quem quer buscar e quer ser cuidado, sempre vai ter um GC para você. E eu quero fechar aqui com você, Hugo, o seguinte, que muita gente julga a Lagoinha, digamos assim, pela cor da parede preta, ou pela calça apertada que a gente usa, justa. Mas a igreja vai muito mais além disso. A gente está aqui, eu estou aqui 1 ano à frente daqui da Lagoinha Búzios. Nesse 1 ano, vocês não têm ideia de quantas vidas, famílias foram transformadas. Famílias que estavam totalmente destruídas. E Deus fez uma obra ali na nossa igreja, que foi totalmente reestruturada essas famílias. Só para você ter ideia, durante esse 1 ano, em termos de cestas básicas, nós estamos ajudando famílias que estão abaixo da miséria, famílias que estão passando necessidades extremas, até esse presente momento, até a data de hoje. Você está vendo esse vídeo, já está sendo quase 2 toneladas de alimento, sustentando pessoas que precisam, verdadeiramente precisam muito disso. Então, o que eu costumo dizer, igreja não tem nada a ver com 4 paredes. Igreja tem a ver com 2 pernas. É nós, entendendo que nós somos a igreja, ajudando a sociedade, servindo e ajudando pessoas que precisam, que necessitam. Isso é ser igreja. É a gente avançar, chegar em pessoas que estão realmente passando situações difíceis, deprimentes. O número de pessoas que chegou na nossa igreja com depressões, síndrome do pânico, você não tem ideia quantas essas pessoas tiveram uma vida transformada. Ainda mais depois da pandemia, né? Absurdamente. Então, isso é ser igreja. Então, a gente está ali à disposição para quem quiser, para ser ajudado, ser abraçado. Você que precisa ser de ajuda, você que a sua família precisa ser ajudada.
você está passando por crises no casamento, você pode vir, a gente vai dando assistência a você. A gente tem pessoas preparadas para estar dando assistência a você, para estar ajudando você. Então você é nosso convidado especial, pode estar vindo com a gente vai abençoar e ajudar você também, de uma forma poderosa na sua vida. Amém. Gente, eu queria agradecer, só para encerrar as considerações finais aqui, saber se tem algum planejamento para 2024 para Lagoinha aqui em Búzios, de expansão, de sede, alguma coisa nesse sentido. Por enquanto eu não posso falar ainda não. Ele chegou no segredo, rapaz. Ele chegou na cereja do bolo. Gente, olha só, ele já tá chegando na frente de tudo. Eu prometo, em breve eu vou estar de volta com vocês aqui nesse podcast aqui com ele. E na próxima vez que eu vim aqui, eu vou contar uma novidade muito boa, especial do céu pra vocês, tá bom? Então vocês bota ali nos comentários assim, ó, volta pastor Alexandre, volta. Ele me chamando aqui, aí eu vou estar contando a novidade pra vocês. Então já tá convidado aí pra próxima, a agenda aí, vamos marcar. Agradecer a oportunidade, o pessoal que tá assistindo aí puder dar o like, se inscrever no canal, compartilhar. Agradecer a presença aí e tá realmente aí, vou deixar anotado aqui, a gente vê a agenda, vê o dia aí melhor aí pra volta pra essa novidade aí. Hugo, as minhas considerações finais aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigado a você, a toda a sua equipe. Recebi com muito amor, com muito carinho. É com muita honra que a gente recebe aqui, tá aqui participando disso, trazendo a palavra de Deus. E eu gostaria de falar para você, para sua casa, gostaria de estar abençoando a tua casa, a tua família. E quero declarar um novo tempo sobre você, sobre a tua família. E declaro a visitação do Espírito Santo de Deus, aonde você estiver, no seu serviço, na sua vida profissional, nas suas lutas, suas dificuldades. E quero profetizar e declarar um novo tempo de Deus se estabelece com você. Deus te abençoe. A gente ama muito a vida de vocês. E se precisar de ajuda, a gente, como Igreja de Cristo, sempre vai estar pronto para ajudar vocês. Gente, muito obrigado. Até semana que vem. Ativa as notificações. Tchau. Foi. Vai correndo aí, ó. Vamos que vamos. Obrigado. Obrigado. Não some não, meu amigo.